Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Hoje eu estou aqui no meu famoso Jardim do Éden. Claro que ele não é meu, mas o Senhor fez o mundo e nós estamos nele, né? Hoje eu quero falar algumas especulações, um papo escatológico, tá? Ou especulações apocalípticas. Lembrando que a gente está num estudo, né, de lives, ou melhor, numa live de estudos do Apocalipse, desde o primeiro capítulo e vai. Logo, logo nós vamos concluir, mas está aqui no canal. Então, a primeira coisa que eu quero falar não é nem tanto especulação. Eu espero que vocês possam enxergar bem. Tem hora que o sol bate, tem hora que fica meio escuro o meu rosto. Mas vamos lá. Então, o primeiro papo que está surgindo agora de novo é essa chuva ou nuvem de gafanhotos. É assim que fala, né? Porque agora está chegando aí nas fronteiras brasileiras. Gente, vamos lá. É a primeira vez que isso acontece? Não. Nananina, não. E sempre vai acontecer outras vezes. Agora, para a gente entender que seria um evento escatológico, realmente tem que afetar todo mundo. Ah, mas já está em vários países. Agora na Argentina vai chegar no Brasil. O Brasil tem épocas do ano que em vários, principalmente no Nordeste, eles atacam muito. Mas para ser um evento apocalíptico, gente, tem que parar o mundo, sabe? Assim, naturalmente, porque o que aconteceu, o que estamos passando nos tempos de agora, para mim foi uma coisa forçada. Eu acho que está claro isso, né? Mas assim, os gafanhotos têm que parar. As plantações, as produções, os supermercados têm que ficar assim, vazios, sabe? Produtos caros, é isso que tem que acontecer. Então, se tivermos isso no mundo inteiro e for notório, a gente vê em quase todo lugar. Sabe, você sai daqui, vai para outra cidade, você vê gafanhoto, você vê destruição nas plantações. Aí, gente, aí a gente pode ver pela Bíblia o que seria isso, né? Embora Jesus já falou que ia ter coisas espantosas no céu, né? Grandes sinais. Então, gente, vamos ficar despreocupados quanto a isso. Eu vejo no Facebook, sabe, está acontecendo bastante coisa aqui no ano de 2020, claro que está. Mas o pessoal cita Mateus 24 e não vê que está escrito lá que é o princípio de dores, que eles não enxergam que está escrito assim, porém ainda não é o fim. Então vamos pensar um pouquinho, né, gente? Tá? Então dos gafanhotos é isso. Uma outra coisa que sempre perguntam é quanto tempo, né, ainda nos resta. Olha, isso é difícil, não tem como a gente colocar uma data específica, mas é assim, se o calendário enoquiano estiver correto, eu acho que não está, porque, sabe, na época dos personagens bíblicos, da maioria, já não era esse calendário. Na época de Jesus é o calendário atual, né, que os judeus seguem, o calendário lunar. Mas vamos lá, se for o enoquiano, então no máximo, estourando, já era para ter acontecido isso, mas no máximo agora em 2020, o anticristo já tem que tomar Jerusalém para dar certo, para dar os 3 anos e meio, e aí fechar, né, nos 6.000 anos. Então eu vejo assim, é muito pequeno isso. Para mim o calendário enoquiano não é mais o que rege, né, o tempo aqui na Terra, minha opinião. Qual que é o calendário enoquiano? O de Enoque, né? E é assim, 360 dias todos os anos. Então naquele tempo que a gente via as pessoas até Noé, que viveram 900 anos, muita gente acha que, não, mas é que
o calendário era diferente, estava errado. Era um pouquinho só. 5 dias a menos, né? E no caso do ano bissexto, né? Um dia também, 6 dias. Mas não tem muita diferença. Então, se fosse comparar hoje, quem morreu acima de 900 anos, se continuasse nessa contagem, iria morrer acima de 900 anos também, tá? Então, difícil. Agora, o calendário bíblico lunar, né, o atual que os judeus usam, não esse nosso gregoriano, tá? Nós estamos em 2020 no gregoriano e no judeu, simbolicamente, estamos em 5.780. Como tem um erro de mais ou menos 200 anos, não é redondo, tá? Não tem como a gente arredondar, não temos certeza, mas é muito próximo isso. Então estaríamos ali cerca de 5.980. Ou seja, resta 20 anos mais ou menos para chegar a 6.000. 6.000, o Messias estaria reinando. Como ele vai reinar 1.000 anos, então de 6.000 para 7.000 e ele entrega o reino para o Pai. Vai vir o milênio, né, esses 1.000 anos e depois o juízo final e por fim novos céus, nova terra e a cidade que vai descer do céu. Então isso a gente sabe. Então qual é a especulação? Mais ou menos uns 20 anos para Jesus reinar, né? Então vem o arrebatamento, ele livra o pessoal da ira, dos cálices com a ira de Deus. E aí depois ele vem e reina sobre a terra, mais ou menos uns 20 anos. Então, como o anticristo vai na metade da semana tirar o sacrifício lá do templo, a gente ainda tem que colocar, né, que o templo será reconstruído. Então, assim, o templo vai ter 3 anos e meio, onde, não que eu concorde, mas isso vai acontecer, os judeus vão voltar a sacrificar. Nesse período vem as 2 testemunhas. Nós já falamos isso nas lições aqui, né, na live do Apocalipse. Só você procurar a playlist Apocalipse. Então, nesse período, as 2 testemunhas irão pregar, principalmente aos judeus, para que eles se convertam, mas ao mundo todo. E após os 3 anos e meio, vem o anticristo, expulsa os judeus do templo, acaba com o sacrifício diário e mata as 2 testemunhas, que ressuscitarão após 3 dias e serão arrebatados, tá? As 2 testemunhas não é a igreja e os judeus, as 2 casas de Israel, não. São 2 pessoas literais que hoje já se encontram no céu. Não é Enoque, porque Enoque já foi transladado, o corpo dele mudou para não ver a morte. Enoque não vai morrer, tá? Agora, tem 2 candidatos assim que tá na cara, né, gente? Moisés e Elias. Opa, Moisés já morreu. Mesmo que ele tenha morrido, Deus o ressuscitou e arrebatou o corpo dele. Você não leu lá em Judas que Miguel e Satanás disputavam o corpo dele? Ah, mas o homem está ordenado morrer uma só vez. Então como é que fica o Lázaro que foi ressuscitado por Jesus, que morreu já 2 vezes? Uma quando ele foi ressuscitado e outra, né, que ele não está mais vivo. A menina que Jesus ressuscitou e tantos outros, né, gente? Então assim, o Moisés não tem problema se ele morreu ou não, já discuti isso. Mas aqui a especulação, mais ou menos 20 anos, tá? Só que vamos deixar claro, eu não estou cravando, é um pensamento seguindo o quê? O calendário de hoje, o calendário lunar, né? Não o gregoriano, mas o lunar, certo? Bom, e uma outra especulação aqui é que na live, né, do capítulo 13 de Apocalipse, a gente estava falando um pouco do anticristo, o pessoal sempre pergunta, e dá para cravar alguém como anticristo? Não,
ninguém, mas tem uma pessoa que me incomoda, a mim, Marcos Ribas. E é alguém que até supostamente seria nada a ver com aquilo que eu estou pregando. O que eu estou pregando? Que o anticristo vai vir do Oriente Médio, das nações que circundam a Israel, né? Ou seja, o mundo árabe ou o mundo muçulmano. Só deixando claro para vocês, e principalmente para o YouTube, não estou pregando ódio contra o Islã. Mas assim, o Islã tem vários grupos, sunitas, xiitas, tem os terroristas, né? Então vai vir do meio de algum deles, de algum grupo que talvez ainda não exista. Isso é fato. Você quer saber, tem a playlist Anticristo, sabe? Não adianta ficar bravo comigo, mas assim, não vai ser judeu, não vai ser norte-americano, não será brasileiro e nem europeu, tá? Ele vai vir daquele povo. Mas isso é fato, o Apocalipse diz que ele surge lá do fundo, né? Ele vem pelo mar. Ah, mas o mar simboliza nações. Depende do texto bíblico, tá, gente? Tem coisa que é literal. E mesmo que simbolizar, é de baixo que ele vem, não adianta. E o falso profeta vem da terra. Mas enfim. E eu falei na live que tem uma pessoa que me incomoda e eu já vou falar o porquê, que é o ex-presidente, o Barack Obama. Aí muita gente não entende isso, mas você mesmo fala que não vai ser um norte-americano. A questão é o seguinte, até o momento não foi provado que esse homem é norte-americano. Não, ele nasceu lá no Havaí. Bom, se alguém apresentar documento oficial, provas, eu me calo e esquece essa... Tirando um bicho aqui da minha mão. Esquece essa especulação, gente. Mas assim, ninguém sabe ao certo a origem dele, se ele teve um princípio de dias. O que é isso? Se ele nasceu de alguém. Ah, mas tem uma foto que ele era jovem e tal. É muito misterioso, tá? Pessoal que investigou um pouco a vida dele, não tem nada, tá tudo apagado. Pessoal, eu mudei um pouquinho aqui de lugar, porque na verdade assim, eu gravei o vídeo e esqueci de comentar algo para não ficar dúvida a respeito do Obama. Então, de fato, ele se tornou presidente dos Estados Unidos e é muito confuso aonde que ele nasceu, se é que ele nasceu, quem é a mãe dele, tudo isso é bem confuso. Eu falo em termos de documentos, tá? Mas repito, se alguém mostrar, comprovar que ele é americano, essas coisas, não é ele então o anticristo, mas continua sendo alguém, na minha opinião, servo de Satanás. Mas assim, se ele for o anticristo, então ele não vai aparecer novamente como presidente dos Estados Unidos. Aí não. Aí ele vai se filiar, porque ele já é, isso já é notório, né? Ele tem uma ligação muito forte com o Islã, com os países árabes. E para ser um Mahdi, os países árabes, eles não ligam aonde o cara nasceu, da onde que ele veio, se ele veio de algum lugar. O importante é ele ser o que foi profetizado pelo Muhammad, ou o Maomé, e trazer a justiça do Islã, fazer todo mundo se converter aos muçulmanos. Ser ajudado por Nabi Isa, que é o Jesus, filho de Maria deles. Isso é o mais importante. Então, gente, como o assunto é especulação, é isso que eu quero deixar claro para vocês, tá? Se for ele não vem como presidente dos Estados Unidos, ele vem como presidente de uma dessas nações do Oriente Próximo, ou ainda um general, tá? Um comandante do exército, algo assim. Só que daí ele toma o poder, que isso já aconteceu no passado. A maioria dos caras lá, o Saddam Hussein, o próprio Erdogan, foi assim também, tomaram o poder. Então isso já é uma característica deles, tá?
Então era isso que eu queria colocar dentro desse vídeo para ficar claro para vocês. Vamos voltar lá para outra parte do Jardim do Éden. Então, assim, eu estou observando. Eu estou dizendo que ele é o anticristo? Não. Eu estou dizendo que ele é a única pessoa na face da terra que me incomoda. Nem o Erdogan me incomoda, nem o filho do Bin Laden, que também é endemoniado que nem o pai, né? Nem ele me incomoda, mas o Obama. E diz que ele tinha uma boca, né, que falava blasfêmias. Você já viu o Obama falar da Bíblia? Falar de Deus? Procura aí no YouTube. Obama falando da Bíblia. Obama falando de Deus. Gente do céu, viu? Mas é especulação, isso é especulação. Como os 20 anos é especulação. A nuvem de gafanhotos eu tenho certeza que a gente só deve se preocupar se parar o mundo, se não tiver comida. Se acabar as produções, se a gente vê os gafanhotos na nossa cidade ou nas cidades vizinhas. Aí sim. Mas dos 20 anos do Obama é só especulação. O Erdogan é um suspeito, mas o sucessor dele, aquele que virá depois dele, será mais suspeito ainda. Pelo que está lá em Daniel, se não me engano, capítulo 11, né? Daniel falou algumas coisinhas. Não há dúvida de que a Turquia, o Irã e a Jordânia, gente, ninguém fala da Jordânia, mas esses 3 países, o Egito também, mas assim, serão 3 países que terão uma importância muito grande esse reinado do anticristo. E aí eu aproveito para dizer que Donald Trump não é o parente dele lá, o Kushner, né? O Jared Kushner e Jared não é também. Não é o Macron. Macron é um louco. Toda pessoa que se denomina Deus ou a besta do Apocalipse não vai ser ele, tá? Porque quando o anticristo chegar e falar o que ele vai falar e o falso profeta fazer os grandes sinais diante dele, é outra realidade. Fazer o povo adorá-lo é outra realidade. Aí que ele vai se revoltar contra o Deus do céu, né? E por isso que o Barack, ele falou algumas coisas que eu não gostei. Mas é só minha opinião quanto a isso, tá? Fiquem tranquilos. O próximo Messias de Israel não será o anticristo. O cara que vai derrubar as mesquitas. Ó, Israel tá descobrindo a picadinha da abelha, né? Contra o que tá aí. Israel vai crescer no mundo, vai ser respeitado, tá? Vamos ficar de olho nisso. É quando houver paz e segurança que virá sobre repentina destruição, né? Primeiro, para o anticristo se manifestar nesse povo que eu falei, vou evitar de falar de novo, Israel tem que estar lá em cima. Eles esperam, né, o super-herói deles, que chamam o Mahdi, e o Jesus, filho de Maria. Essa religião aí. E eles mesmos dizem que para o Mahdi se manifestar primeiro, e o Mahdi é o anticristo, tá? E o Jesus deles é o falso profeta. Para eles se manifestarem, Israel tem que estar, ó, lá em cima. Então é nisso que eu estou de olho, que a gente tem que observar com carinho, tá? Mas o cara que derrubar as mesquitas, ele nem tanto, que eu não sei se vai ser ele, mas o que reconstruir o terceiro templo, esse vai ser intitulado Messias de Israel. Eu digo para vocês, não é o anticristo, tá? Não é. Será mais um Messias, mais um de muitos
que Israel já denominou. Só que de fato nenhum vai dar certo, porque o Messias verdadeiro é Jesus, Yeshua, nós sabemos disso. Mais uma coisa também, se fizerem a tal da NOM, ou seja, a nova ordem, você sabe o que, né? E colocarem um líder ali, alguém que esteja representando todas as nações, não é ele o anticristo também, tá bom? Então o anticristo, ele será um imperador desde o começo. Vai ter 3 guerras, por quê? Porque 3 povos ele vai fazer se tornar um só. Captaram o que eu falei? Bom, é isso, gente, tá? Então aqui foi um vídeo para a gente conversar um pouco, especulação. Essas coisas eu falo em live, mas eu quis transformar em vídeo aqui para a gente ter um momento de reflexão. Mas em tudo isso, a Bíblia fala que a gente tem que orar e apressar a vinda do Senhor. Não é para a gente ter medo. Eu estou precisando entender isso e Deus está me revelando. Ai, Senhor, me livra da grande tribulação, livra os meus filhos e tudo mais, que isso aconteça 100 anos depois. Não, é o contrário, a gente tem que orar para que o Senhor venha logo, né? O que quer dizer isso? Primeiro, não temos que ter medo da grande tribulação, apenas nos preparar para viver no período dela, mas o Senhor vai nos guardar. Segundo, né, se ela vier, se vier o anticristo, logo já vem o Senhor. E essa deve ser a nossa maior esperança. 3 coisas a gente precisa ter: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor, mas a fé e a esperança a gente precisa ter. E a esperança é esperar aquele dia e ele virá. Bom, é isso, gente. Que Deus te abençoe, fique na paz. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.